ótima noite, a santa paz do Senhor Jesus Cristo, a todos meus irmãos, que Deus vos abençoe. Iniciamos nessa noite uma programação Rompendo Fronteiras para a glória do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos de palavra, vamos de louvor, vamos de adoração na presença do Senhor. À minha direita está aqui a Rose, à minha esquerda está aqui Pastor Diego, presbítero Edilson, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Já quero louvar a Deus. Lá do outro lado está a esposa, a Nara, juntamente com o filhão. Tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite já quero iniciar essa programação, já apresentando a Deus em oração as nossas vidas, este ambiente, a cada um que pode sintonizar aqui conosco, tá? Então pode linkar aí, programação Rompendo Fronteiras, TV Like Live para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então nós abrimos esta programação no nome do Senhor. Você que pode, já pode mandar mensagem, pedido de oração para a glória do Senhor. Vai ficar o telefone bem aqui embaixo, aqui, tá? Em nome de Jesus, que você pode estar mandando para nós. E quando manda mensagem, né, Rose? Manda mensagem falando a causa, né? Para que nós possamos interceder ao seu favor, em nome de Jesus. Então você que pode, vamos orar a Deus para a glória do Senhor. Soberano, bendito, eterno Deus, Pai, diante da Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus eu já apresento a vida de cada ouvinte, de cada um, Senhor da glória, que necessita, que precisa. Eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, e a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, ela não volta vazia. Eu acredito, Senhor Jesus Cristo, que nessa noite os Teus filhos que estarão, aleluia, ministrando a Tua palavra, ela há de fazer efeito no coração de cada um dos Teus filhos. E o Seu nome venha a ser glorificado e exaltado para todo sempre. Seja, Senhor Jesus Cristo, Deus sobre as nossas vidas e na vida de cada um que o busca. A Tua palavra nos fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então o Senhor ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Eu acredito nesta noite que pelo poder da oração, o Senhor há de nos perdoar, há de fazer uma grande obra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do Diego. A paz do Senhor Jesus Cristo, Diego. Amém. Boa noite, Pai Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar. Aqui também está o presbítero Edilson. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Tudo é para a glória do Senhor. Hoje nós vamos fazer aqui algo diferente, né? Que nós já estamos acostumados aqui a fazer, porque sempre nós traz uma palavra inicial, Edilson. E vem de louvor. Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre esse livro de João, capítulo de número 5. E responder a cada um já que estiver em sintonia conosco, amém? Então, vou pedir para que o Diego leia aqui o capítulo de número 5 de João, tá? E nós vamos conversar sobre cada versículo aqui, amém, Diego? Amém. Até o verso de número 15 aí, se for necessário, amém? Amém. Vamos lá, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos e paralíticos. Um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda.
E logo aquele homem Glória a ficou Deus. são, e tomou a sua cama, e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: e aquele foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Louvado seja Deus. Era bom ter lido essa parte extensa para que nós possamos tomar como base eu conversasse referente a esses versículos. Porque o que eu já entendo aqui, pastor Edilson, presbítero Edilson, é que tem uma festa em Jerusalém que é o centro cultural de adoração. E a Bíblia nos fala que essa festa é onde que todos os judeus eles se reúnem, Diego. Então, aonde há festa, há alegria. Mas o interessante é que perto desta festa há um tanque que é chamado de Partículo de Salomão, que tem 5 pavilhões, aonde havia muitos enfermos. E a Bíblia nos dá referência desses enfermos, falando coxos, cegos, paralítico. Então tinha muitas pessoas debilitadas, Edilson. E a Bíblia vai nos falar que Jesus foi para essa festa. Então o que eu posso entender aqui é que Jesus ele deixou de ir para a festa, né? Embora ele foi para a festa, mas ele deixou de ir para a festa para suprir a necessidade de uma pessoa que estava enferma há 38 anos. O que nós podemos tirar de referência aqui, o Edilson? Essa palavra ela retrata a história de alguém que é muito tempo de sofrência, é muito tempo sofrendo, é muito tempo naquela situação. E a gente vê a diferença de Jesus, né? Até porque hoje em dia, quando se fala de Jesus, se fala de cura, se fala dessa importância de Jesus com aqueles que estão necessitados. Parece que esses que estão mais necessitados, parece que eles não são tão importantes para as pessoas. A gente observa que mesmo tendo uma festa onde Jesus poderia chegar e ganhar das pessoas uma atenção maior, ele se volta para aquele que necessita mais dele. Isso mesmo. Então, assim, ele deixa aquilo que para as pessoas é importante, é primordial, e ele vai ao pé do problema, da raiz do problema, que era de encontro com aquele homem. Observe que o texto ele é rico, porque Jesus ele não vai sair, o texto não vai sair interrogando, ou Jesus interrogando as pessoas ali. Mas Jesus chega para um homem especificamente, né, e pergunta para ele se ele quer ficar curado, se ele quer ficar são. Eu fico meditando essa passagem bíblica, eu vejo que o lugar havia muitos enfermos. E a Bíblia nos fala de anjos, que em certo tempo o anjo tocava nas águas e os primeiros que descessem sobre a água era curar de todas as mazelas de enfermidade. Então acredito que havia uma disputa naquele lugar, Diego. Com certeza. Havia uma disputa. Então se há uma disputa naquele lugar, assim eu posso colocar aqui, pode até me corrigir nisso, havia muita gente egoísta naquele lugar. Gente que guardava lugar por dinheiro. Gente que não precisava e falava assim, olha, eu fico aqui por tanto, porque se tocar aqui eu desço pro seu parente. Então tinha pessoas que eram privilegiadas e outras não. E o interessante é que Jesus foi de encontro a essa pessoa. É a chamada nos dias de hoje, pastor Dallas, a empatia, né? Que a gente às vezes não tem com o nosso irmão. Essa empatia que as pessoas ali não tinham. Porque quem sabe, no meio daquele movimento todo, esse homem por estar necessitado em cima de uma cama por muito tempo, havia pessoas ali que pudessem ter a mão mirrada. Era um problema que não agravava tanto a sua saúde quanto alguém em cima de uma cama. Sim. Né? Vegetando ali, esperando o movimento das águas. Então eu poderia ceder a minha oportunidade.
eu poderia ceder a minha vez, mas como o pastor falou, o egoísmo das pessoas hoje é tanto que não permitia olhar para aquele que tinha uma necessidade maior. O Salmo 40, o presbítero Edilson, ele fala assim, ó: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É a mesma coisa de eu estar no tanque e eu tenho uma enfermidade. O Diego é esse paralítico que não pode andar, é impossibilitado. Porque esse paralítico, ele não foi uma enfermidade patológica dentro do ventre da mãe. Foi algo no decorrer da sua vida que aconteceu essa paralisia sobre a vida dele. Mas o interessante é que este coxo que não podia andar, não tinha essa possibilidade, as pessoas que chegavam naquele lugar queria sempre um passar pelo outro, porque o Salmo 40 fala assim, ó: esperei com paciência. Se é o Diego que não pode andar, só para mim não fugir aqui, sim, e eu tenho uma enfermidade que é só meu braço, se eu espero com paciência, eu passo a vez para você. Mas o último versículo do Salmo 40 fala assim: apressa-te e eu venha ser favorável. Então, eu não posso esperar o Diego, eu não posso esperar você. Eu quero ser o primeiro. Então, um atropelava o outro naquele lugar, e a Bíblia nos fala que era a porta das ovelhas. Um lugar de craquelê, um lugar de sujeira, um lugar que cheirava mal. E Jesus abriu mão de algo comemorativo para suprir as necessidades. Só para me colocar alguns detalhes aqui. Jesus, ele foi de encontro, pastor Diego, com várias pessoas que viviam no pecado. Nós pode dizer algumas pessoas aqui, olha só, com Maria Madalena. A Bíblia nos fala que tinha 7 demônios. E Jesus foi até ela e libertou ela. E falou: vai e não peques mais. Nós podemos falar aqui de Zaqueu, coletor de impostos, usurpava, roubava. E Jesus falou assim: olha, desce-te depressa, porque hoje provém de eu pousar na sua casa. Então essas pessoas, você pode dar mais outros nomes, mas essas pessoas eram pessoas que a sociedade já fechou a porta. Até parece que o céu estava fechado para essas pessoas, mas verdadeiramente Jesus foi de encontro com essas pessoas e teve uma mudança. É aí, pastor Dallas, que a gente entra no capítulo 15 de João, né? Que vai nos dizer que foi ele quem nos escolheu. Foi ele. Então, as pessoas às vezes, eu cheguei até Jesus através de fulano, através de cicrano, não é isso? E não foi. E não foi. É Jesus que escolheu. Verdade. Ele que vai de encontro, traz, né? Até mesmo quando a gente está jogado no canto. Ou aquele lugar de sujeira onde ninguém iria. Mas Jesus vai, traz e diz: foi eu que escolhi você. Então não é nós que escolhe a Cristo. Na verdade, não é o súdito que escolhe o rei. É o rei que escolhe. Porque na verdade, eu vejo assim, né? Quando nós estamos aprendendo na fé, nós falamos assim: ó, eu quero aceitar. Mas na verdade, a Bíblia nos fala dentro de Jeremias, lá que a Bíblia nos fala assim, ó, que desde o ventre o Senhor já lhe escolheu, já deu a nação como profeta, né? Para ele profetizar. Então eu vejo aqui dentro dessa passagem bíblica que quando Jesus vai para este lugar aqui, pastor Diego, Jesus, ele faz uma pergunta, como você leu, que fala assim: olha, quer ser curado? O interessante aqui é que a resposta, ela não foi bem sucinta como Jesus queria. Porque ele não falou assim, ó, eu quero ser, e ele nem falou o que não queria. Ele foi falar de algo de abandono, porque ele falou assim: não há ninguém que me coloca. E eu estava meditando essa passagem bíblica aqui, e pode me corrigir nisso, é que a pior da doença é o abandono do parente. Eu fiquei feliz de ver sua esposa e seu filho. Família! E você enfermo sem o seu filho e sem sua esposa? Quem será você? Ninguém. Então ele fala assim para Jesus: não há ninguém, estou sozinho. Eu sou sozinho. Mas ele não sabia que a maior dos maiores estava dando uma ordem para ele. Que era: pega a sua cama e anda. Sabe, pastor Dallas? Às vezes a dificuldade que o camarada se encontra é tanta que ele não consegue
é ter a percepção ou observar Legal. a pergunta que Jesus faz para ele. O problema dele era tão grande e ele não enxergava a saída em nada, que Jesus pergunta para ele um negócio fácil de responder. Não é isso? Isso. Se queria ficação. Ele poderia dizer, quero ficação, e sair dali com a cama nas costas. Não é isso? Mas a dificuldade, o problema que ele se encontra é tão grande que ele não consegue enxergar aquilo que é óbvio no meio de tanto problema. Eu acho que, na verdade, assim, ele nem conseguia imaginar que ele poderia... Na verdade, estava pensando só na ajuda, na verdade, né? Então, ele não pensou na salvação, que ele poderia ficar... Mas São. o seu problema São. também era grande, mas ele acreditava que o milagre ia acontecer. Sim, ele acreditou. Acreditar. Porque ele permaneceu... O que eu fico pensando é uma pessoa esperar por 38 anos acreditando que alguém ia chegar lá e jogar ele. E muitas vezes nós passamos por dificuldade, uma provinha aí de alguns meses e já queremos largar tudo. Desistir. Voltar pra trás. Então, mas assim, ó. São 456 meses. 38 anos. Dentro desta vida, porque 38 anos já é uma vida. Uma vida. Esta pessoa acredito que já tá. Já abriu mão das suas esperanças. Porque ela tá sozinha. Não tem ninguém. Ela acredita no milagre. Mas sabe quando você fala assim, ó, vamos pra igreja? Eu vou pra igreja porque vai ser mais um culto. Não pode ser mais um culto. Porque esse dia é o dia da sua vitória. E pelo fato de você não saber, então você tem que fazer valer a pena esse culto. Então, quando você depende de alguém, aí nós nos entristecemos. Porque você depende de mim. Aquele homem dependia de alguém para colocar na água. E detalhe, era uma vez por ano. Imagine só. Eu fico imaginando, só para contextualizar aqui, o Diego, no tempo de menino, nesse tanque, vendo aquele homem, 38 anos, o que ele ia fazer? Ia tacar uma pedra na água só para mover, só para ver a atitude. Talvez alguém brincava com a fé. Talvez alguém queria estimular a situação. Mas o interessante é que Jesus fala assim, ó. E sabendo do seu estado, que havia muito tempo, lhe fez a pergunta para ele. Então Jesus, verdadeiramente, ele sabe quem é você. Ele sabe do seu estado. Então, mas que nem você falou aqui, ele se mostrou ser sozinho. Sim. Mas se nós formos ver, a maioria dos profetas anteriores, eles se sentiram sozinhos. Que nem nós vamos ver uma passagem bem conhecida. Elias, onde ele se escondeu? Na caverna ele se sentiu como? Sozinho. Então são situações que Deus cria para poder te mostrar que o pai, a mãe, parente, Às amigos, pode te abandonar, mas ele nunca te abandona. Mas às vezes é até necessário esse momento. Sim. Pra ele poder te mostrar que você acredita que num, você é capaz. nem A nem B. Sim. E a qualquer momento ele está pronto a te deixar. Mas Jesus, ele cria essa situação para te mostrar que em todos os momentos, bom ou ruim, na dificuldade ou na bonança, ele sempre vai estar Sim. contigo. Verdade. Sim, eu acredito. Mas esse tempo eu coloco como inação. Porque Jesus, ele faz uma promessa para você e é melhor não ter. É como se fosse melhor não ter feito a promessa para que eu não venha te instigar. Porque você vai lá e fala assim, Senhor, cadê a sua promessa que não se cumpre? Aí, aquele que te chamou para a boa obra, na hora que você precisa, ele não te responde. Então, há algo no seu coração que você cria e fala assim, será que vale a pena tudo isso? Será que esse 38 anos de ministério vale a pena? Porque quando você mais precisa, cadê aquele que começou? Verdade ele nunca te abandona. Mas pelo fato dele ser Deus e ele te surpreender, não é na hora que você acha que você mais precisa. É a hora que você menos precisa, é a hora que Deus entra. Porque ele é aquele que nos surpreende. Então ele chegou neste homem aqui, ele deu uma ordem para ele. E a ordem era, pega a sua cama e anda. O interessante, era sábado, Edilson. Sim. Era sábado. Então, pela lei, pela cultura hebraica, não poderia carregar a cama. Havia vários fatores, né? Sim. Que aquele homem não poderia carregar a cama. E fatores esse, ser sábado. Né? Alguém iria criticá-lo por aquilo. Sim. Por aquele ato. Outro fator. Jesus, para ele, era desconhecido.
Até Isso porque é verdade. o texto vai dizer que ele é interrogado depois, quem o curou, e ele não sabe dizer. Isso mesmo. Não é isso? Verdade. Então, como que alguém chega em mim após 38 anos de enfermidade e diz pra mim assim, quer ficar são? Por isso que eu acho que a resposta não foi imediata. Você entende? Eu não Então, assim, acreditava. ele está conversando com alguém que ele não sabe quem é. Vendo até isso daí, eu posso trazer até algo mesmo da minha vida quando eu aceitei Jesus, acho que uma semana de cristão, não sei se o pastor Dallas conhece essa história minha já, e eu lembro que uma semana de cristão, não, uma semana que eu estava na igreja, e eu lembro que eu arrastava das duas pernas. Né? Eu tinha febre reumática, quando dava crises, eu não conseguia me movimentar. Sério mesmo, cara? Sério. E após uma semana que eu tinha levantado a mão para aceitar Jesus, eu lembro que minhas irmãs me levaram para a igreja, e eu fui com elas, né? Uma mão no ombro de uma mão no ombro da outra, e fui. E após aquela palavra que o pastor estava pregando, ele apontou para mim, Deus usou ele como um profeta, e disse, vem cá jovem, porque Deus vai te curar hoje. Eu fiquei até com vergonha de levantar e ir lá, porque eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, Sim. eu tinha uma semana de crente, não conhecia aquele pastor que estava pregando, mas eu levantei e fui até ele, com vergonha, me arrastando um pouco, porque as pessoas parou para olhar, né? E ali ele falou assim, você crê que hoje Deus vai te curar? Eu falei para ele, eu creio. Ué, eu não tinha mais em que me apegar. Eu não tinha mais ou esperar alguém chegar ali, um médico, para dizer que vai ser curado. É a situação desse homem. Quer ficar são? Aí ele diz, eu quero. Sabe, lógico que ele vai ter, né, todo o argumento dele, o porquê que ele está ali, o tempo que ele está e tal, mas a conversa final é que ele quer ficar são. Sim. Foi o que eu disse para o pastor, amém. Amém. E fez a oração. Assim, simples. Simples. Fez a oração, após acabar a oração, o pastor falou assim, pode voltar para o seu lugar. Sem ter pula-pula, sem ter avião, sem ter nada. E aí, quando eu fui levantar a perna, porque ao movimentar as pernas, o meu quadril doía. Então quando eu fui levantar a perna, já não havia mais dor. E eu voltei pro banco da E igreja, você querendo caçar dor, peraí. não achava. E não achava, Senhor da glória. Voltei pro banco da igreja caminhando normalmente. E até hoje estou. Eu lembro que na minha infância eu não conseguia... Chegou uma época que eu não conseguia subir uma escada com 5, 6 degraus que eu cansava. Né? O meu sangue estava virando água. E eu lembro que eu participei um tempo das Forças Armadas e eu corria por dia 20 quilômetros, 30 quilômetros. E não sentia nada. Por quê? Deus, quando Ele vem e Glória a traz Deus. para você a cura, Glória a tenha Deus. certeza, Ele vai fazer a diferença. É o que aconteceu na vida desse homem. Eu poderia muito bem olhar para aquele pastor e falar assim, olha, não sei quem é você, faz tempo que é a primeira vez que eu venho na igreja depois de uma semana e tal, mas eu não tive nada disso. Minha resposta foi, eu creio. E após a oração, saí dali curado. E eu vejo esse homem, ele está diante de Jesus, diante de alguém que ele vê pela primeira vez, tem um diálogo rápido com ele, que eu não sei o tempo ao certo, mas quem sabe um diálogo ali de 5 minutos ali, os dois, e ele diz assim, vou ficar são, eu quero ficar são. E após a conversa, Jesus diz para ele, ó, toma a tua cama e anda. Ele pega a sua cama e vai embora com alegria. Mas eu vejo assim também, dentro desse contexto bíblico, que a pergunta parece que não tem nada a ver. Porque eu sei que você precisa. Então, se eu preciso, já que você precisa e eu tenho nas minhas mãos o que você necessita, faça favor, Edilson, toma. Mas Jesus, ele faz uma pergunta. E essa pergunta, você já lendo assim, você fala, mas por que Jesus perguntar? Porque, na verdade, a maior cura não foi aquele homem, no contexto bíblico, não foi aquele homem andar. A maior cura, nós vamos ver lá na frente, que é Jesus ter perdoado os seus pecados. Porque para que não viesse acontecer coisas piores, ele tinha que parar com a sua prática. Qual é a sua prática? Não sei, porque não mostra. Qual era o seu pecado, o seu delito. Mas Jesus é aquele que não só cura a pessoa física, mas também ela cura espiritual. Então nós vamos ver que há várias batalhas, Diego, espiritual na nossa vida. A batalha que vai nos deixar impossibilidade de poder andar. Porque aquela pessoa que estava há 38 anos, ela estava enferma. E quantos de nós estamos muitos anos como este homem enfermo, espiritual? Estamos dentro da igreja e estamos distante do Senhor. Nós andamos de muleta. E muitas das vezes carregado pelo irmão. Porque eu vou pela presença do fulano, vou pela presença do ciclano. E Jesus não. Jesus, ele curou essa pessoa. Jesus, ele fez uma cura
externa e interna, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Eu louvo a Deus por essa passagem, porque quando aconteceu o milagre, este homem não mostra ele indo para a casa dele. Foi pro templo. Ele foi pro templo, Diego. Ele poderia muito bem, mãe, pai, eu não sei como é que era a família de esposa, não sei. Mas ele estava na igreja, a sinagoga, que hoje é a igreja, ele estava adorando o Senhor. Então nós podemos entender aqui que o melhor lugar de você poder estar é na casa do Pai. Mas eu vejo isso como... Ele acreditou, como o presbítero aqui falou. O pastor falou. Ele acreditou na palavra. Então, muitas das vezes nós não alcançamos o nosso milagre porque alguém profetiza sobre a nossa vida, mas nós deixamos a dúvida entrar. Verdade. Ah, mas será que é verdade? Ah, mas todo mundo fala. Meu irmão, se Deus está usando, ele usa quem ele quer. Quem ele quer. Entendeu? Então, eu vejo assim, a pessoa, você tem que acreditar. Porque se eu não acreditar, o pastor pode suar a camisa ali de profetizar. Vai acontecer se Deus quiser. Mas se você não acreditar, não tem como um milagre chegar. Eu tenho que acreditar. Amém. Ó, deixa eu passar aqui, tenho que ó. crer. Nós estamos aqui com... como é que tá o nome aqui? É a Suzy Silva. Suzy Silva, tá? Nós vamos levantar um clamor por ela. Ela tá falando aqui, Edilson. Peço que me ajude em oração para meu filho, Mateus, se curar e sair da UTI. Amém. Livre de toda infecção. Essa palavra aqui é uma palavra de milagre, né, Edilson? Sim. Então, creia nessa noite. Nós vamos estar orando pela sua vida. Já quero louvar a Deus também pela vida do Jodanei. Isso. Jordano Pereira. Jordano Pereira, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Moisés. Quero louvar a Deus pela vida do Moisés também. As pessoas que estão ligadas conosco aqui, tá, Edilson? Então nós podemos entender aqui que essa pessoa, ela acreditou, Diego, no seu milagre, mas ela não sabia que o dono do milagre estava na frente dele. Então, se a gente for ver, ele ficou 38 anos. Sim. Ali, talvez, ele poderia estar falando, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou acreditando que a minha hora vai chegar. Mas eu acho que assim, gente, lá tinha muita gente também precisando de ajuda. Então Sim. ele não achava que ele ia ser escolhido no meio de uma multidão. Mas ele acreditou. Entendeu? Porque para ele ainda estava mais difícil pelo fato de ele não se locomover, estar em cima de uma cama. É Verdade. a questão, muitas das vezes, da gente aproveitar as oportunidades que aparecem. Verdade. Porta azul. Às vezes a oportunidade, ela aparece e às vezes é uma vez só. Não, como você falou, ele foi o escolhido. Né? Porque assim, a oportunidade era uma vez quando o anjo descia para agitar as águas. Outra oportunidade é Jesus aparecer. Então, é aproveitar as oportunidades que a vida oferece, ou que Deus nos oferece, a oportunidade que Jesus oferece para a gente no momento que estamos vivendo. Você falando assim, então eu acredito que Pastor Diego, eu, a Rose, nós poderíamos ser os melhores ainda, porque eu acredito que oportunidade como essa passou por nós, não sabemos aproveitar. Sim. Todos nós temos essa oportunidade. Temos. Todos. Eu acredito assim que não tem aquela pessoa que nasceu para esse propósito. Como João, vamos dizer assim. Sim. Então, eu posso ver assim dentro da passagem bíblica, presbítero Edilson, que você não nasceu para sofrer. Não. Ou você nasceu para ganhar, não existe isso. Não. Então a terra é de conquista. A terra de conquista. Então eu acredito nisso também. Isso é desde o Éden. Eu acredito que a terra de conquista e a terra de oportunidade. Entendeu? Oportunidade, sim. Então, assim, isso vai de cada um abrir esse leque de informações e aproveitar as oportunidades que surgem. Sim. Porque do contrário, aí Mas depois também- você não reclama. Mas também tem situações que Deus queria Verdade. para que o nome dele venha a ser Sim, glorificado. isso aí eu acredito em É. tudo. Tem situações que Deus cria. Ah, mas por que tudo dá errado para mim? A sua hora vai chegar. Vai. Sim. É como aquele homem, ele tava ali e tava acreditando. Ou então, às vezes... Como que eu vou, em cima de uma cama, como que eu vou alcançar entrar dentro desse tanque? Não, ele Porque nunca não era imaginou simplesmente a cama que tá na seria beira do- escolhido. Tá na beira do tanque e ele se jogar. Se nós formos ver, vai falar que tinha degraus. Tinha aproximadamente quase 40 degraus. Entendeu? Então, ele, querendo ou não, ele precisava de alguém. Mas E ele tinha uma tava ali. enfermidade que era, tipo assim,
ele não conseguia chegar até lá porque ele não andava. Então, assim, ele pensou em 1 em 1 milhão. Ele precisava de alguém. Ele precisava de ajuda. Mas isso literalmente. mostra de você ser dependente de Cristo em oração hoje. Isso nos traz isso para nós. Porque eu posso ser falho com você. É fácil eu te decepcionar porque você acredita que eu posso suprir sua necessidade. E Jesus, ele não decepciona. Mas é igual, tipo, isso acontece, igual ele tava contando do caso que ele foi assaltado. Então, tipo, você não imagina que você vai falar, meu Deus, eu não acredito que eu consegui escapar de uma coisa tão que já tava no fim, praticamente. Você acreditava que tava no fim, né? Eu fiquei, na verdade, entre duas situações, né? Naquele momento ali, eu fiz uma oração colocando diante de Deus duas situações. Isso a gente vai levar como Né? vivência, né? A situação era, no momento que eu estava ali no banco de trás do carro, com arma na cabeça, né, agachado ali, eu parei de conversar com aqueles homens e fui conversar com Deus. Falei, Deus, a partir desse momento, minha vida está nas suas mãos. Se eu tiver que sair daqui, então que o Senhor pare esse carro agora aqui e eu saio dessa situação. Sim. Se não, cuide dos meus filhos, da minha esposa, porque eu quero estar aí contigo. Porque assim, se você não tivesse essa fé, você não ia. A primeira coisa que você ia falar, meu, eu vou morrer. A certeza que eu tinha era, eu vou estar com Cristo de uma forma ou de outra. Eu vou morrer. Então assim, entendeu? Então você foi buscar lá no seu eu e entregou na mão de Deus mesmo e foi. E você não imaginava, né? Não. Fala, meu Deus. Não, a gente entrega na mão de Deus e deixa que ele faça. É Salmo 37. Salmo né? 37. Né? Então a gente entrega na mão dele e ele que faz, né? E aí o querer dele é o que vai ser cumprido. E quando você saiu de lá, você falou, Senhor, obrigado por mais uma chance. Entrega teu caminho ao Senhor e confia. Eu saí no meio de uma mata, assim, na estrada de terra. Misericórdia, cara. E assim, ao momento que eu corria, né? Quando eu saí daquela situação toda, eu correndo por dentro da mata, e eu falando, Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado. Não, Como assim, outras que eu já tive também. Isso é gratidão. Você não tem outra palavra que seja, tipo... Né? Gratidão. Gratidão. Isso é gratidão. Obrigado. O verso número 14 aqui, para nós finalizar essa parte aqui, que a gente fala assim, ó. E depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Olha só. O que pode ser pior? Senhor da glória, né, cara? O homem ficou 38 anos. Não, Ainda tinha coisa pior, será? Não, aqui é o próprio Jesus falando, porque ele tá falando assim, você ficou 38 anos nessa situação porque algo que você fez de errado, aconteceu isso. Então, para que não aconteça coisa pior, para de fazer o que você fazia. Mas não é, agora vamos deixar bem claro, Vamos não é que conter. Jesus castiga. Sim. Não, é que Deus tá não. castigando. É situações que a pessoa procura. Não, assim, porque a própria Bíblia nos fala assim, pastor Diego, o que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Então você fala assim, oh Deus, o serviço que eu tenho não menosprezando, é gari, é ajudante disso, é aquilo. Mas no tempo que você tinha para estudar, você gostava de bagunça. Você vai colher. Você vai colher. Você vai colher. Agora, todo mundo tem o melhor emprego. O que sobrou foi isso. Então Mas- você viva disso. Mas o engraçado disso é que Jesus ele sempre nos avisa, né? Sempre. Ele Sim. sempre nos avisa, ele sempre nos dá uma oportunidade. Que nem eu lembro quando eu fiquei 10 anos afastado, Deus usou um irmão falando, eu vejo você amarrado numa bola. E eu não dei crédito. Em seguida eu bati a moto, hoje eu tenho 10 parafusos, eu tenho platina, foi retirado o osso da bacia. Então eu plantei. Eu colhi. Não é que Jesus me castigou. Não. Eu que entrei nessa situação. Porque na verdade você se distancia. Mas Ele quem tá aqui, procurou ele tá foi aqui. eu. Uma pergunta que, no meio de tudo isso que fica na minha mente, e eu quero compartilhar com vocês, é o que havia de ser pior? É o que havia. Não, sim. Não. O que era tão pior do que ficar 38 anos em cima de uma É cama? isso. 38 anos. Então, nesse texto, eu vejo Jesus falando do estado físico do homem, né? Que é levantar ele de volta de uma cama, né? Colocar ele em pé de novo. E o que seria pior do que ficar em cima de uma cama 38 anos? Porque alguém que está em cima de uma cama 38 anos, gente, ele só espera a morte. Tá vegetando, né? Só espera a morte, está vegetando. Então, assim, o que pode ser pior do que isso? É a alma dele e ao Ser condenada. é morrer sem Cristo. Porque às vezes a gente tem um estado físico maravilhoso. A gente faz tudo, oportunidade a gente tem, né? E a gente não aproveita as oportunidades, como a gente já falamos aqui. Verdade.
Porém, a pessoa faz o que ela bem entende. E o que pode acontecer de pior é isso. Seria a alma dele, no meu ver, é ir pro inferno. Porque eu posso estar 38 anos em cima de uma cama e algo pior do que isso acontecer, Senhor da glória. seria ir pro inferno. Eu acho que é a sua alma mesmo que não... Né? Então, tipo... Ó, Então assim, olha, não faz de novo. Acorda. Porque as suas atitudes vai te levar ao inferno. Vai te levar a Suas pior. ações. Entendeu? Vai ser pior. E isso às vezes é até duro de dizer para as pessoas, né? E tem gente que segura as palavras, sabe, quanto a isso, mas um fato que é realidade, sabe, é as pessoas não encarar que às vezes o que ela está fazendo de errado vai conduzi-la ao inferno. Então assim, ou você toma uma atitude diferente daquilo que você está fazendo, ou a tua atitude vai te levar ao inferno. Porque te levantar de uma cama, até um médico pode levantar, dependendo das suas condições, né, clínicas, dependendo das condições aí, científicas e tal. Porém, fisioterapia, um monte de coisa. Após essa vida aqui, é céu ou inferno. Sim. A Bíblia só nos dá 2 caminhos. Então, ou para e segue a Cristo de uma forma correta, ou siga a sua vida da maneira que você quiser. Porém, lá, não reclame. Não, Isso depois, mesmo. lá no juízo final, você vai... É todo final, né? Vai ter uma perfurgação. E não é você que vai... É claro que você vai escolher, mas Jesus ele já te deu o norte. Isso. Então, pelo livre-arbítrio que você tem, se você quiser viver essa vida dissoluta, como fala o filho pródigo, vive a vida à pancarrota, fica à vontade. Mas se você quiser uma vida para buscar a Deus, é santificação. E a santificação é largar prática, é ter desejo pelas coisas espirituais. Porque se você for viver as vidas espirituais, você tem que se munir dela. Você tem que se encher dela. Você tem que andar armado, espiritual, para combater um bom combate dentro disso. Amém? Então aqui, que os ouvintes aqui que estão conosco, que possam, acredito que entendeu essa passagem, quero louvar a Deus pela vida do Diego, tá? E dentro disso, nós vamos estar fazendo uma oração aqui, tá? Mas nós já passamos aqui, nós temos 20 minutos só. Santo Deus, muito rápido, Diego, muito rápido, tá? Mas, pastor presbítero Edilson, você tem uma oportunidade aqui de uns 12 minutos, tá? De estar falando aqui da palavra com liberdade. Logo em seguida eu quero que o Diego, ele faça uma oração, tá? Porque eu acredito que a oração, ela pode muitos em seus efeitos. E no decorrer aqui nós vamos pegar, tá? Nós pega aqui, vamos debatendo esse assunto que fica gostoso, né? Porque cada um de nós servimos o mesmo Deus, né? Até às vezes um cultuamos na igreja do outro. Mas o interessante é que nós temos ponto de vista diferenciado de um do outro, né? Dentro desta passagem bíblica. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Edilson, tem a liberdade de falar do amor de Deus dentro dos minutos aqui? Tá bom? Fica à vontade em nome de Jesus. Pai do Senhor para todos, uma ótima noite. Para você que está em casa. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu lar. A gente está entrando na sua casa com essa palavra. Aleluia. E que essa palavra venha trazer mudança para o seu lar. Que Deus em Cristo possa, de uma forma geral, te abençoar no financeiro, no espiritual, no material. E a palavra que eu tenho aqui nessa noite é quando o pastor Dallas me fez esse convite. E o pastor Dallas, eu perguntei, Deus, o que eu posso trazer, né, para os ouvintes, né, para os telespectadores do Facebook, através da TV, o que eu posso trazer para a casa de alguém assim rápido as palavras. E o que Deus colocou no meu coração é algo que a gente até já falamos aqui, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês também. Os irmãos também podem dialogar dentro disso também, tá? Tá aberto aqui esse leque aqui. Sim. Porque tá gostoso esses assuntos aqui. Sem cortar aqui. E o interessante e o Edilson, o Rose, ele dirige igreja, tá? E o homem também é músico. Toca, que é uma benção, toca sax. Eu já louvo a Deus pela vida dele, porque eu fazia um trabalho de... Nessa época eu não tocava sax ainda, mas eu fazia uma vez por mês, vigília, e ele se comprometeu a estar comigo. Me ajudava muito. E hoje, antes de você entrar na parte bíblica, você teve esse chamado, Edilson, de você poder tocar, e hoje você também apacenta. Você tem esse chamado de apacentar. Como você identificou isso? Assim, sobre a sua vida, de você poder, assim,
apacentar? Como surgiu isso dentro de você? É claro que o dia que eu estava conversando com o Diego, quinta-feira, ele falou que isso surge, é claro. Mas você tem que ter aquele feeling para poder identificar, aquele sensor, poder identificar e entrar dentro disso. Um líder, Pastor Dallas, Pastor Diego, Rose, ele atrai pessoas. Sim. Ele atrai pessoas. Então, o chamado, ele é identificado quando você observa que o seu texto, as suas ações, o seu cotidiano, né, o seu caráter, é que vai atrair pessoas. Então, hoje, a gente, para lidar com pessoas, para a gente cuidar de rebanho, para a gente cuidar, às vezes, de um grupo de mocidade, para a gente cuidar, às vezes, de um círculo de oração, que seja, um grupo de louvor da igreja, você tem que ter esse feeling de você lidar com pessoas. Não, é uma liderança que é sua. Né? Você então entende? é uma coisa que você então, consegue assim, lidar. é o que a gente observa em Jesus. Como que as pessoas se aproximavam de Jesus? Porque não só pela cura que ocorria, ou pela multiplicação dos pães que ocorria, mas pelas palavras de Jesus. Aquilo que saía dele era fruto que alimentava os seus ouvintes. Então, para a gente identificar esse chamado, a gente olha para alguém. Eu estou indo na igreja do Pastor Dallas. E eu observo que as pessoas, elas não saem de perto do Pastor Dallas. Verdade. Por quê? Porque as ações dele faz com que as pessoas próximas sejam alimentadas. Glória a Deus. E o desejo é da gente continuar próximo de pessoas assim. Assim mesmo. Já viu aquele irmão que a gente olha para ele e o desejo é de dar um De abraço dar, isso nele mesmo. e falar a paz do Senhor Glória Jesus a com Deus. alegria? Porque é a pessoa que ela transpira Ela emana. liderança, sabe? Então você olha para essa pessoa e você sente graça, você sente alegria. E isso aí você começa a identificar o chamado. E essa coisa de louvor, assim, porque Esse... porque na verdade, eu falo isso, porque na verdade, presbítero Edilson, se você vê esse cara aqui louvando, o Diego já vira as costas para mim. Acontece que o detalhe, nós não somos igual a Cassiane, Lauriette, tem pessoas que, né? Sim. Mas tem pessoas que não têm voz. É taquara rachada. Mas tem unção. Tem unção. Então nós vamos ver que a diferença está nisso. E a unção é coisa que Deus te proporciona pela sua busca. Sim. E você tem isso, rapaz. E, assim, o que é impressionante, uma vez até um irmão me perguntou como que era isso, né? Porque eu confesso que eu sempre gostei do louvor. Assim que eu aceitei Jesus, pouco tempo depois eu estava lendo Bíblia e pregando, né? Já pouco tempo depois. Sempre me interessei muito pela palavra. Isso há 20 anos atrás. E o louvor surgiu da seguinte situação. Eu queria louvar, mas a minha voz não cabia em certos louvores. Então, até eu consigo encaixar algumas notas nos louvores, mas não era aquela coisa, né, bacana. Então eu falei assim, Deus, eu quero te louvar, não quero só pregar, eu quero louvar também. Porque uma coisa que a gente não pode ficar preso é apenas um dom. A gente tem que entender que há vários dons, há diversos dons. E se a gente for buscar, Deus dá. E precisa ser persistente também, né? Então, assim, quando eu observei que a minha voz não era bacana para o louvor, tá com a rachada, como o pastor Dallas falou, eu falei assim, Deus, eu quero uma forma de te louvar. E pouco tempo que eu entrei na igreja, eu era apaixonado pelo som do sax. E eu lembro que uma certa vez em Curitiba, eu conheci um irmão, e eu falei para ele assim, olha, eu queria aprender a tocar esse instrumento. Ele falou, peraí, correu lá na sala de música, me trouxe um sax e falou assim, vai aprender. E hoje eu toco sax, a minha esposa toca sax, o meu sobrinho Gustavo toca sax, a gente tem o Trio Sax, pode entrar aí lá, tem o sax, tem o Facebook também. E eu aprendi a louvar a Deus praticamente sozinho, né? O Adriano lá de Curitiba, ele me deu algumas iniciais, né? E a partir dali eu fui louvar a Deus. Continuidade. Né? E eu lembro que um irmão Reginaldo, também de Curitiba, ele falou assim, Edilson, eu queria tocar esse hino aqui com você. Eu falei, mas rapaz, eu não sei tocar. Ele falou assim, vê lá se você consegue. E eu lembro que eu entrei em um quartinho que eu tinha em casa, eu fazia de estúdio, um quartinho pequeno. Eu peguei o sax e falei, Deus, eu quero tocar esse louvor. Mas eu não vou conseguir sozinho, então o Senhor me ajuda. Eu lembro que eu peguei um papel, minha caneta, e eu fui soprando nota por nota, com meia hora depois, eu tinha o louvor escrito. Olha. Ali. E aí eu levei depois para uma professora de piano para perguntar para ela se estava correto, se eu podia tocar. Ela tocou no piano e falou, tá correto, pode louvar, Edilson.
E a partir dali, eu venho louvando a Deus sempre com sax. Sim, Então, com sax. quando as pessoas me veem na igreja com a Bíblia e o sax, não é porque eu quero fazer as duas coisas, não. Fique em paz. Às vezes até a gente faz, que Deus permite. Mas às vezes eu levo a Bíblia e o sax, porque tem momentos que Deus fala assim, ó, hoje você não vai pregar, você vai louvar. Aí eu louvo. Amém. Deus falou que você vai pregar. Aí eu deixo o sax lá e eu prego. 1 Samuel 17, só para nós finalizar aqui, fala que Davi, ele era de gentil aspecto, formoso, sisudo em palavras, bom de lábia, e era um bom tocador. A Bíblia está falando isso. E alguém está falando pro rei Saul da qualidade deste menino. Mas o maior da qualidade está vindo agora, porque fala assim, ó, gentil aspecto, bom de palavra e bom tocador. Aí fala, e o Senhor é com ele. Então, se você não se lê, é simplesmente letra. Se o Senhor não for contigo. O sax simplesmente é um instrumento. Não emana a virtude se o Senhor não for contigo. Então, é uma coisa que nós temos que ter essa junção para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Mas tenha liberdade, em nome de Jesus. Irmãos, eu já saudei. Glória a Deus. Todos. Você que está chegando agora também, compartilha essa live aí. Isso, estamos aqui também com a nossa irmã Vai lá. Roselina. É isso mesmo, Rose? Rosalina. Isso, Rosalina. Rosalina. Valdez. É Valdez? Valverde. Valverde. Isso mesmo. Bem-vinda, Rosalina. Diego conhece? Manda um abraço lá, Diegão, pra ela, tá? Nós vamos estar fazendo oração. Peço oração pela minha vida espiritual e saúde sentimental. Pela vida do Osmar e da minha irmã Jaqueline. Vamos estar orando e intercedendo ao seu favor. Pode ficar à vontade. O que eu quero trazer para os irmãos, você que está em casa, os irmãos que estão aqui também, pode estar entrando Sim. no texto aqui comigo também. É uma passagem que muito conhecida e o que Deus coloca no meu coração. Eu até falei para minha esposa em casa, às vezes a gente lê o texto, a gente prega sobre aquilo e tal, e às vezes a gente volta de novo no texto e Deus nos dá outra mensagem. Isso mesmo. Livro de Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Só o verso 8. Eu quero ler com os irmãos. Livro de Jonas, capítulo 1. E o verso de número 8. A gente tem aqui pouco tempo, não vou tomar tempo, tá, pastor Dallas? Amém. Até pra gente conseguir alcançar a todos aí. O verso 8 diz assim: Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? São 4 perguntas aqui, primordial para a vida de alguém. Essas perguntas, elas vão ser ecoadas ao ouvido de Jonas após ele desobedecer uma ordem divina. E o que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você, até anotei aqui alguns Fica à tópicos vontade. Isso é bom. para a gente conversar. Vamos lá. A primeira pergunta que surge para Jonas é: qual ocupação é a sua? Porque o estado que Jonas se encontrava era um estado de fugitivo de Deus. Não é isso? Jonas, ele recebe uma mensagem a ir pregar para um povo, né, Glória a Deus. que as suas atitudes já não condiziam mais com santidade para Deus. Então Deus chama Jonas para pregar para essa nação, para esse povo. E ele vai e tenta fugir da presença de Deus. É um fugitivo agora. As suas ações, o que vai chegar até a vida de Jonas, é algo que ele vai ter que enfrentar. Porque assim, a gente tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Sim. Na verdade, quando ele for escolhido, ele vai ter que andar certo. Quando Por você conta disso, ele levanta fugiu. a mão, é questão também daquela... eu vou perder esse livre-arbítrio quando eu levanto a mão e aceito Cristo, né? Sim. Porque eu tenho que seguir aquilo que Cristo quer, Sim. não mais o que eu quero. Uhum. Então, quando ele toma a atitude de quebrar esse elo e fugir de Deus, ele vai enfrentar algumas situações. Sim. E pode seja algumas situações que alguém está enfrentando em casa, né? Então, eu quero compartilhar isso com você aí. A primeira pergunta para Jonas é, em toda aquela situação: que ocupação é a sua? Ou seja, no meio daquela situação que ele se encontrava, qual era a ocupação dele naquele ambiente? No meio da situação, qual que era a posição de Jonas? Aí a gente observa todo o contexto e vai ver que a posição dele era a posição de
fugitivo. Era uma posição de alguém que estava fugindo do problema. E uma coisa que eu aprendi na vida é, ou a gente encara de frente os nossos problemas, ou a gente vai lidar com ele todos os dias. É uma ferida que nunca cicatriza. É uma ferida sempre aberta, pastor Diego. Que quando alguém chega e toca, vai doer. Então, algo que a gente aprende aqui com Jonas, né, ou com as palavras que é trazida para Jonas é: aprenda a lidar com os seus problemas. Não fuja deles. Eu acho que você tem que eliminar, na verdade, o problema, né? Você não pode fugir dele. Então, se aparecer o problema, vai para cima. Resolva. Tenta de alguma forma Glória a resolver. Deus. Eu não consigo sozinho, Edilson. É fácil para você que está do outro lado da tela aí. Eu não consigo só. Então tá bom. Você tem aqui o meu Facebook do Pastor Dallas, o seu pastor. Você vai chamar alguém para te ajudar com isso. Ou então Se vai eu até não lá. consigo só, eu vou buscar meios para que eu possa mesmo, glória a resolver Deus. o problema. Mas eu não posso jamais levantar o tapete e varrer a sujeira para debaixo dele. Esconder. Ela vai continuar ali. Ou eu tomo uma atitude, ou a sujeira É, vai Jesus continuar. amado. Verdade, olha. Então, assim, Aleluia. esse é o chamado, o pastor Dallas me conhece, eu não fujo muito disso. Então, assim, quando Deus, ele vai nos dar uma incumbência, ele vai nos dar uma missão, não adianta eu pegar o meu fardo e jogar no fardo de alguém, porque eu acho que vai aliviar a minha carga, eu estou arrumando outro Não, problema. Eu acredito que você está se enganando. Não é isso? Então, assim, essa é a primeira pergunta que vem para Jonas. Não é isso? Que ocupação é a sua? Né? Em toda aquela situação. Então, meu irmão, encara o teu problema de frente. aí. Verdade. Resolve ele, porque Glória a Jesus Deus, tem algo grande aleluia. pra sua vida. Aleluia. A segunda pergunta, eu quero ser rápido aqui, pastor, para a gente ganhar tempo. A segunda pergunta, olha só. De onde vens? De onde vens? Isso nos lembra de passado. Quando ele Origem. pergunta de onde vens, isso nos lembra de passado, de coisas antigas, da onde a gente veio, de onde Deus nos tirou e onde estamos hoje. Então, às vezes, a gente esquece, aquela palavra que a irmã Rose falou ali, a gente esquece de ser grato a Deus. E a A origem? gente... Isso. Eu Cadê vou essa chegar na origem origem? também. Vou chegar na origem também. A gente forte. esquece de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos trouxe e nos colocou em um ambiente Glória a teu diferente. nome, Verdade. Jesus. Né? A gente esquece às vezes disso. Compartilha E aí, meus eu irmãos. vim aqui Santo hoje Deus. para compartilhar isso com você. Olha. Não esqueça da onde Deus te tirou. Glória a Eu Deus. lembro da minha vida, sabe, pastores aqui locais, você que é do outro lado aí, quem sabe me vê de terno hoje, fala assim, o Edilson já nasceu assim. Não. Eu lembro que eu andava dentro de uma lixeira no Recife e eu lembro de onde Deus me tirou. Eu sei da onde Deus me tirou. E hoje você dá valor. Dou muito valor. Glória a isso. Deus. Muito valor a isso. Então, nunca esqueça da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou hoje. Não perca a oportunidade. Não perca. A terceira pergunta, eu quero ser breve aqui. A terceira pergunta, qual é a sua terra? Ou seja, qual é o teu estado atual? Como que você se encontra hoje em meio a Aleluia, tudo Jesus. isso? Meu Deus. Qual é a sua terra? Ou Glória seja, a Deus. como está o ambiente hoje aí? Aí quem sabe do outro lado você diga, disso está tudo destruído. Mas eu vim como um profeta aqui hoje para dizer para você, Glória a Deus Deus. ainda tem uma palavra para tua casa. Ah, Jesus Para amado. mudar isso. Glória a Deus. Se o estado atual não é legal, Senhor da glória. porque esse homem se levanta e faz 4 perguntas para Jonas que são cruciais para a vida dele. Qual é a tua terra? Ou seja, o teu estado atual. Eu estou conjecturando o texto, então pode ser que você do outro lado aí tenha outra mensagem dentro disso. Mas é o que Deus colocou no meu coração. Qual é o teu estado atual? O que você está fazendo neste momento? O que você faz para que esse estado atual mude de figura? O que você faz para que Deus ele haja na sua vida? Como agiu na vida desse homem aqui que estava há 38 anos em cima de uma cama, a qual nós já dialogamos aqui? Verdade. Então o seu estado atual diz muito sobre você. O seu estado atual. Jonas, o estado dele atual qual que era? Era um homem que estava fugindo, era um homem que estava deitado, era um homem que estava dormindo, era um homem que era fugitivo de Deus. Esse era o estado atual de Jonas. E qual é o seu estado atual do outro lado aí? Será que você é alguém que está fugindo de Deus, fugindo dos problemas, Jesus fugindo amado. das causas, ou você Senhor é alguém que da está glória. abraçando e dizendo assim, Deus, está pesado o fardo, mas me ajuda que eu vou chegar do outro lado. O barco não vai afundar. Entende? Então, às vezes, o nosso medo do barco afundar faz com que a gente pare.
e não se movimente mais para nada. Então tudo também para. Então é momento da gente começar Glória a se movimentar para Aleluia. que as coisas comecem a funcionar na nossa vida. Não, você não pode se esconder do problema, né? Sabe? Então, fugiu do problema, Aleluia, se escondeu do Jesus. problema, arrumou um problema maior ainda. Vamos Com lá. certeza. Eu quero ir para a Concordo. quarta e última pergunta. Quanto tempo a gente tem, pastor Dallas? Para eu não perder tempo aqui. A gente pode passar um pouquinho. Olha só, a quarta pergunta que ele faz para Jonas. A quarta pergunta. Qual povo é o teu? De que povo tu és? Isso nos lembra a nossa genealogia, sabe? Isso nos lembra os nossos bons costumes. Sim. Isso nos lembra aqueles tempos de mesa em que sentava com pai e mãe e a gente, naquela comunhão, a gente tinha alegria. Glória a Deus. O nosso povo diz muito sobre a gente. Muito. Eu sou nordestino, então quando eu falo, chega alguém e fala assim, eu gosto de cuscuz, alguém sabe que eu sou do norte. Alguém sabe que eu sou lá do Nordeste. Então o nosso povo diz muito sobre a gente, a nossa cultura, Glória a Deus. o que aprendemos com o nosso povo. Então assim, Jonas ele é alguém que está fugindo da sua nação, fugindo do seu povo. Então quando vem a pergunta para ele, que povo tu és? Ele vai ficar em uma situação que vai deixá-lo constrangido. Porque o povo de Deus não é costumeiro ou não tem o costume a fugir da presença de Deus ou fugir de problemas. Mas o povo de Deus é aquele que, às vezes, o número de soldados é até pequeno, mas vai para a guerra confiando em Deus. Louvado seja Deus. O povo de Deus é aquele que guarda os bons costumes. O povo de Deus é o povo que louva a Deus independente Louvado da situação. seja Deus. Na prova, na luta, na Isso mesmo. derrota, continua louvando a Deus. Então, quando ele pergunta de que povo tu és, ele pergunta sobre as suas origens, as suas raízes. Como que está? Será que a gente estamos valorizando as nossas raízes ou a gente estamos fugindo dela? Então são 4 perguntas cruciais que vai, como que eu posso dizer? Ele vai esquartejar a vida de Jonas. Em 4 perguntas, ele vai esquartejar Jonas. Então, reconhecendo o seu estado, reconhecendo a sua posição, reconhecendo que ele é fugitivo de Deus, ele vai dizer, olha, o problema é comigo. Verdade. E a gente precisa fazer algo para mudar isso. Assumiu a responsabilidade. Então, a gente entende que a nossa vida, ela vai voltar ao seu estado natural. Qual estado natural que é esse? Eu tenho um problema, eu tenho dificuldade, eu tenho dívidas, porém eu tenho uma alegria no meu coração. Sim. Eu não vou fugir dos meus problemas, eu vou enfrentá-los, eu vou resolvê-los, eu vou buscar alguém que vai me ajudar, porque não é vergonha, pastor Dallas, a gente contar as nossas necessidades Verdade. aos santos, porque a Bíblia nos ensina isso. Isso mesmo. Se eu tenho um problema que ele me aflige de uma forma que vai me tirar da presença de Deus, eu vou virar um fugitivo dele, eu vou buscar alguém que vai me ajudar. Até para isso Deus deixou os seus profetas, Deus deixou os seus pastores, Deus deixou o bispo, diácono, presbítero, alguém da nossa confiança. Lógico, irmãos, não é qualquer pessoa também que Verdade. vai nos estender o braço. Mas tem que ser alguém. Se você não tem na sua casa alguém de confiança, procure. Alguém que você tenha essa confiança, alguém que você vai contar o seu problema e vai te ajudar. Jonas, ele é aquela pessoa que ele vai colocar para fora aquelas perguntas que alguém faz para ele, que o mestre do navio faz para ele, porém ele assume a responsabilidade. A situação que eu me encontro hoje é por causa dos meus delitos. A situação que eu me encontro hoje é porque eu não soube aproveitar as oportunidades que Deus me deu. Então, assim, ele assume a responsabilidade e tudo vira. A Bíblia diz que de repente veio uma tempestade. O barco estava para afundar, todo mundo estava para morrer por causa de uma pessoa que fez errado. Então, às vezes, tem uma família afundando. Às vezes tem uma família indo a pique. Isso é profético. Por causa do erro de uma pessoa. Senhor da glória. Às vezes tem uma família que está sendo destruída por causa do erro de uma pessoa. Eu sempre falo. E alguém que não assume a culpa, diz assim, olha, eu errei, mas eu quero começar de novo. Ramanto que. Eu errei, mas eu quero começar de novo. O que eu faço? Jesus amado. E tem uma família afundando, tem uma família sendo Senhor destruída da glória, porque isso é alguém profético. não assume a responsabilidade. Você que está do outro lado, Jesus. Deus quer mudar, Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas assuma as Aleluia, responsabilidades Jesus. que é sua, não transfira para alguém.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando a gente transfere a nossa responsabilidade, as pessoas, quem sabe, não vai trabalhar como a gente trabalharia, porque Deus confiou a você. Então é você que tem que ir lá. Aleluia. Não deixe o barco afundar. Está na sua mão. Às vezes a gente coloca a culpa em Deus. E a gente diz assim: Deus, o Senhor é culpado por a minha vida estar nessa situação. Eu estou aqui, estou assim porque o Senhor não agiu. Assim Meu somos Senhor nós da glória, que não tomamos a dianteira para que Deus venha mudar todo esse contexto da nossa vida. Então não deixe a sua família afundar, pelo amor de Deus. em nome de Jesus. Não deixe o teu trabalho afundar, pelo amor de Deus. Levante a cabeça aonde você Oh, glória a Deus, aleluia. É escolhido de Deus. Louvado Se seja Deus Deus. chamou você, é você que Deus vai usar Em para nome mudar de Jesus. toda essa história. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que de repente veio uma tempestade naquele barco. Os homens daquele tempo, eles não saíam para o mar de qualquer jeito, pastores. Os homens daquele tempo, eles não saíam para ir pescar ou não velejavam de qualquer jeito. Antigamente alguém tinha, peraí, vamos olhar para o céu. O que a gente consegue enxergar? Tem nuvem vindo, então a gente vai parar e esperar. Tem nuvem derramando água, nós vamos parar e esperar. Só que aquele tempo estava tudo bom para velejar. Não tinha nuvens no céu, não tinha nada para acontecer e afundar o barco. Mas por causa da atitude errada de alguém, Meu Deus, permite algumas isso é situações, profético. não é isso? E o barco parece que Ah, vai afundar. Jesus amado. Mas entenda, parecia que ia afundar. Quando alguém que era responsável por aquela situação assume e diz assim, sou eu, a tempestade vai acabar. Tudo vai voltar para o seu estado comum e normal. Bonança. Tenha certeza, a tempestade vai passar. Isso é profético. A tempestade vai passar. Simplesmente tome a dianteira, porque Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Senhor da E através de você, olha só, para encerrar aqui, é rápido isso. E através de você, Deus vai Glória salvar quem parecia que já estava com o pé na cova. Meu Deus. Através de você, Deus vai salvar quem parecia que não tinha mais Isso é salvação. profético. Se a gente olhar para Nínive, 120 mil homens ali vão ser salvos, vão se voltar para Cristo através da atitude de Jonas. Disse, eu errei, me coloca lá de novo e eu vou fazer a diferença. Glória E o que a Deus. acontece? Jonas se levanta e uma nação inteira foi salva. Porque alguém tomou a dianteira e disse, eu vou fazer aquilo que Glória era para a mim Deus. fazer. Sabe? É reconhecer. É se colocar num estado e dizer assim, Deus, fui eu o errado, então eu preciso reconhecer e voltar tudo de novo. Eu preciso voltar para as minhas origens. Eu preciso reconhecer que o estado e a Glória a direção que eu Deus. estava era errada. Mas a partir de hoje, eu vou tomar uma atitude, uma direção e eu sei que o Senhor vai mudar. Então você que está do outro lado, pelo amor de Deus, se você estava distanciado, afastado, parado, quem sabe é hoje a oportunidade Em nome de Jesus. para você levantar de novo, se colocar de pé e Deus mudar a tua família, a tua casa, o teu emprego, quem sabe até a tua vizinhança, a tua parentela. Tem alguém que o vizinho não dá paz, mas vai ter paz, porque Em Deus nome vai de mudar Jesus. a situação. Em nome Amém? de Jesus. Tome posse dessa palavra. Se você quer aceitar Jesus através dessa live aqui, deixe escrito aí embaixo, porque vamos estar orando por você e Deus vai mudar a situação Deus da muda. sua casa. Ô, Amém? glória. Pastor Dallas, obrigado. Que Deus Louvado abençoe. A gente seja Deus. continua com o debate. Jesus amado. Eu só quero colocar um detalhe aqui, tá? Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe sua vida. Jonas, ele é galileu, Sim. cidade de Gat-Hefer. Jonas, para quem não sabe, o seu nome significa pomba, ave dócil, e Jesus nos ensina a ser como uma pomba. Então, sendo que Jonas é pomba, vamos colocar aqui, ele é ouvinte. Jonas, ele é leigo. Jonas, ele é amoroso. Então, quando Jesus chama ele sai da sua cidade, desce até Jope, pega uma embarcação que vai para Tarse. A embarcação de Jope para Tarse, porque Tarse fica no sul da Espanha. É uma viagem de 365 dias. É um ano de viagem. Como você falou, o dia tá belo.
propício para me fugir da presença do Senhor. Mas quando houve essa fúria no mar, como você mesmo falou aqui, exceto Deus, houve uma indagação, e é só para me finalizar aqui, Edilson, que chamou minha atenção, é o verso de número 9. Você leu o 8, vou ler o 9 aqui, ó. Sim. E ele lhe disse, eu sou hebreu. Mas por que ele não falou eu sou Jonas? Porque hebreu significa peregrino. E peregrino não tem residência fixa. Então, em outras palavras, você faz o que você quer, do jeito que você quer, o que você pretende no seu coração, você faz. Mas quando você era pomba, você era submisso. Quando você era pomba, você ouvia. Agora que você é hebreu, peregrino, faz do jeito que quer, vem tempestade. Porque, como você falou, aceitamos. Já não somos donos de nós mesmos. Tem alguém agora que está sobre nós. E esse homem se chama Jesus Cristo. Então, quando ele se apresenta falando, eu sou hebreu, ele tinha que falar, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou diácono da casa do Senhor. Eu estou assumindo a responsabilidade que eu abri mão e estou voltando. Então, aqui eu aprendo dentro dessa passagem bíblica que Deus, ele é Deus de segunda oportunidade. Sim. E Jonas, ele teve essa oportunidade. Não só Jonas, como eu, como nós que estamos aqui, como você ouvinte, como ele mesmo falou aqui, o presbítero Edilson, você que está distante, está fraco, abatido, você tem a oportunidade nessa noite de se entregar a Cristo. Aonde você está? Nós estamos vivendo um tempo de assolação sobre toda a terra, dessa enfermidade, aonde as pessoas, elas... É claro que aqui é um refúgio para que você possa ouvir a palavra de Deus, a live é um refúgio, mas não podemos nos acostumar, porque aqui é nas quintas, mas você tem um culto na sua igreja na sexta, tem nos domingos, não abra mão de buscar a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Já quero louvar a Deus aqui pela vida da Ianca Souza, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus, tá? Eu vou pedir para que o nosso irmão pastor Diego Dias levante um clamor. Amém. Por essas vidas, tá bom? Quero já agradecer já de antemão a Rose que está à minha direita, Edilson, como sempre, né? Sempre nos surpreende também com a palavra de Deus, uma bênção para a glória do Senhor. Um versículo só, né? Um versículo já tem como contextualizar tudo isso aqui. Que Deus abençoe sobre a sua vida. Ora, Deus, Diego. Amém. Coloca aí um copo com água, né? Glória. Pastor? Uma fotografia, uma peça de roupa, porque Deus, ele faz milagre. Faz. Né? E aquela pessoa que não assistiu, você que achar, procura Pastor Dallas. Como é que Pastor Dallas Rodrigo, Rompendo Fronteiras. Né? Compartilha. Tenho certeza que essa palavra vai tocar no coração de alguém. Então você que pode, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Pai, aqui estamos diante da tua presença, ó Pai amado. Eu não sei, Senhor, a situação, não sei a causa, por qual motivo parou, por qual motivo, ó Deus amado, pensou em desistir. Mas nessa noite, ó Pai amado, o Senhor nos trouxe uma palavra falando: toma a vida da assuma Ianca. a responsabilidade que eu entre em ação. Assuma a sua posição que eu faço um milagre. Senhor. Deus, toma, Senhor Jesus amado, esses que pediram oração, ó Pai amado, Roberto, a Jaqueline, a Rosalina, Pai amado, vai tomando, Senhor, diante das tuas mãos, ó Pai, aquilo que é impossível a nós, ó Pai amado, é possível a Ti, ó Deus amado. A cada um que o Pai amado veio pedir uma oração, eu não sei a causa, mas glória o Senhor conhece. Amém. Porque o Senhor falou a Jeremias: eu te conheço desde o ventre. Então o Senhor conhece o nosso interior. Ó Pai, que nessa noite, Pai, vidas possam ser transformadas. Em nome de Jesus. Que nessa noite, Pai amado, vidas possam ser alcançadas. Glória ao teu nome. Que nessa noite, ó Pai amado, vidas possam ser libertas. Que nessa noite, ó Pai amado, as comportas do céu possam se abrir, em ó Pai nome amado. de Jesus. Que nessa noite, ó Pai amado, o Senhor possa libertar, o Senhor possa para a glória do teu o Senhor nome. possa transformar, ó Pai amado, aquilo, ó Pai amado, ao qual nós já não enxergamos mais um milagre. Em nome de como Jesus. aquele homem, ó Pai. Ele ficou 38 anos em cima de uma cama.
ama. Mas o Senhor perguntou para ele, Meu quer Deus, explicação? Glória E a Deus. nessa noite, Pai amado, obrigado por essa oportunidade. Em nome de Obrigado, Jesus. Senhor, por poder estar aqui falando do teu amor, ó Pai. Glória a Deus. E aonde estiver chegando o som da nossa voz, ó Pai amado, vidas possam ser Em transformadas, nome de Jesus. vida possa ser curada, vidas possam ser libertas. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio na vitória. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar nossa irmã Rose, que Deus abençoe. Eu quero já agradecer também, porque a Lavanderia Rose tem nos patrocinado nesse trabalho, em nome de Jesus, que é uma das contribuintes para que esta programação possa dar continuidade, porque nós estamos aqui e há um custo, mas Deus tem nos abençoado através da Lavanderia Rose. Você também que quer ser um dos patrocinadores, abençoa esta programação para a glória do Senhor. Pode estar entrando em contato aqui com esse telefone, TV Like Life. Será uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, você que pode, ô Pastor Dallas, eu queria saber como é que funciona aqui. Então aqui tem o nosso irmão David é tão rápido, meu Deus do céu. Já deixou aqui o telefone aqui, ó, tá? De contato da Lavanderia Rose. Pode estar conosco aqui, ligando, que ela vai te dar todas as informações em nome de Jesus. Presbítero Edilson, deixa aqui a saudação aqui. Amém? Logo em seguida o Diego, do Bênção Apostólica, que nós vamos embora para a glória do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Agradecer aos irmãos ali, os remanescentes, né? Sedentos ali, que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Todos aí que compartilharam a live, que Deus abençoe. E estendo a paz aí a todos que nos assistem, família Santos aí, que Deus abençoe a todos. Oh, glória. Minha esposa que nos acompanha, enquanto a gente está aqui, ela está do lado ali com o bebê. Que Deus abençoe a todos. Pastor Dallas, obrigado. Amém. As portas estarão sempre Rosa, abertas. Obrigado. Em nome de Jesus. Pastor Diego, obrigado pela companhia. Deus abençoe os irmãos, que a paz chegue até a sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Diego Dias. Eu quero agradecer a todos. E eu tenho a certeza, pastor, que Deus fez milagre. Eu tenho a certeza porque eu saí daqui em posse de vitória. Em nome de Jesus, eu também. Eu vou assumir minhas responsabilidades. E eu também. Eu também. Porque Eu não, a palavra Jesus, foi a palavra não é só pro ouvinte, é pra nós. Primeiro ela palavra foi corta pra aqui. mim. Então, Jesus ele nos deixou bem claro. Assuma a sua responsabilidade que eu entre em ação. Sim. Então, Jonas ali naquele momento ele assumiu. Então, que nessa noite nós possamos assumir a nossa responsabilidade, né? Pelas suas ações, meu Deus. Agradecer ao pastor Dallas pela oportunidade, né? A minha família, minha esposa Shirley, minha filha Ana Glória a Clara, Deus. minha Rebequinha. Que Deus possa abençoar eles lá. E o terceiro? Não, Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Tá? Eu louvo a Deus, pastor Edilson, porque a palavra de Deus ela nos confronta. Eu posso me esconder, mas é porque ela fala assim, Diego, e conhecereis a verdade, e é ela que vai te libertar. Então eu louvo a Deus mesmo que essa palavra vem de encontro ao nosso coração. Rose. Muito obrigada. Hoje foi muito bom. Obrigada mesmo por ter compartilhado a live. E muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar. Amém, irmãos? Então, quinta-feira, todas as quintas-feiras, das 22h20, todas as 22h20, nós estamos aqui, dando início nessa programação Rompendo Fronteiras. E ela vai rodando, né, Edilson? Sim. Porque você vê aqui hoje nós temos 10 pessoas. Aí amanhã tem 20, tem 30, 40. Quando chega no mês já tem mais de 300, 500, 700 pessoas vendo isso aqui, tá? Mas que Deus possa abençoar. Você pode entrar lá, Pastor Dallas Rodrigo, Rompendo Fronteiras. Você pode pegar desde o primeiro dia que nós estamos aqui e ver todas as programações, né? Para que o nome de Deus venha ser glorificado. Obrigado. Vamos estender as suas mãos. O servo do Senhor já tem orado, já tem orado a Deus pela sua vida. No nome de Jesus, cuja presença eu estou, profetizo sobre a sua vida um final de semana abençoado. Amém? Que vocês venham ser vitoriosos em Cristo para a glória do Senhor. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Que Deus abençoe. Obrigado. Muito rápido. Sim ou não? Sim.